1 Samuel capítulo 17. Como eu gosto desse texto, como eu aprecio, esse texto que fala sobre a vida de Davi. E nós vamos ler a partir do versículo 41, diz o seguinte: o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo do filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembaiou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho de Saarim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é esse filho, esse jovem, Abner? Respondeu Abner: tão certo como tu vives, ó rei, não o sei. Disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho esse jovem. Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho de teu servo Jessé, belemita. Feche os olhos, vamos orar. Pai querido, nós louvamos mais uma vez o teu nome, te agradecemos, ó Deus, pela tua misericórdia, ó Deus, pela tua palavra, pelas vitórias que o Senhor tem nos dado, ó Deus, pela tua presença constante conosco, ó Deus, por nós termos, Senhor, a tua viva palavra para nos trazer orientações de Deus que tu és, do como tu ages, ó Deus, Deus tão tremendo e poderoso como o Senhor não existe. E nós, Senhor, pedimos agora que o Senhor fale ao nosso coração. Ó Deus, eu lhe peço que o Senhor me dê a unção e a graça que eu necessito para transmitir a tua palavra. Inteligência e sabedoria ao teu povo, Senhor, para ter entendimento da tua palavra. E todos possam sair deste lugar abençoados, renovados, cheios de fé. Pois eu te peço isso, Senhor, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Eu repreendo deste ambiente todo espírito que tente trazer confusão neste lugar, trazer distração neste lugar. Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, que seja repreendido e que todas as mentes estejam cativas à mente de Jesus, pois eu te peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode se sentar.
Qual é o seu maior gigante? Esse é o tema da nossa mensagem. Qual é o seu maior gigante? Acredito que se eu perguntasse individualmente para cada um, cada pessoa traria uma resposta. Talvez você esteja tendo uma enfermidade que tem sido um gigante na sua vida, ou talvez um problema financeiro. E nós, dia a dia, enfrentamos problemas no nosso cotidiano, sejam familiares, sejam financeiros, sejam de enfermidades, sejam de determinadas situações que nós estamos vivendo. É o nosso dia a dia, e nós nunca fomos enganados, acerca disso. Jesus Cristo falou: no mundo tereis aflições. Nós passamos por problemas. Tem problemas que eles tiram até o nosso fôlego. Tem problemas que parece que eles são um peso tão enorme sobre os nossos ombros, que parece que a gente está sendo enterrado, vivo. São problemas muito difíceis, problemas que são verdadeiros gigantes, que se avolumam sobre as nossas vidas. E quando eu vejo um texto como esse, eu vejo que aqui o povo de Israel estava enfrentando, se você ler todo o capítulo, um grande gigante. Não era só o gigante Golias. Os filisteus eram inimigos do povo de Israel, e eles estavam ali invadindo a terra de Israel, saíram da sua terra, invadindo a terra de Israel, e eles, de repente, eles chegam num vale onde os filisteus estão numa montanha de um lado, o povo de Israel numa montanha do outro lado, e o vale de Elá no meio deles. Eles conseguiam falar um com o outro, das montanhas, mas ninguém tinha a coragem de descer, ser o primeiro a descer ali naquele vale, porque tinha medo do outro exército levar vantagem, porque estava nas montanhas e podiam atacar a outra nação que estava ali. Então eles ficavam ali. De repente chega Golias, um grande guerreiro, um guerreiro de cerca de 3 metros de altura, e ele começa a desafiar o povo de Israel. Ele fala: olha, para que matar tanta gente? Não há necessidade. Vamos fazer o seguinte: eu sou o guerreiro, vocês escolham da parte de vocês um outro guerreiro, e vamos nos enfrentar. E o texto nos diz que por 40 dias, pela manhã e à tarde, ele fazia isso. De manhã e à tarde ele falava: não tem nenhum homem que possa me enfrentar, nenhum homem que possa me enfrentar. E certamente, se tinha alguém que tinha que enfrentar Golias, deveria ser o rei Saul, porque a palavra de Deus nos diz que Saul, ele se destacava dos outros guerreiros pela sua altura. Ele ficava acima do ombro, o seu ombro batia na cabeça dos outros. Ele era o guerreiro maior dali, o mais preparado para enfrentar o gigante Golias. Mas o texto mostra claramente que o rei Saul não enfrenta, e ninguém tem a coragem de enfrentar o gigante Golias. Ninguém. Durante 40 dias, todos os dias, de manhã e de tarde, você pensa bem, alguém desafiando: não tem homem, ninguém pode me enfrentar, ninguém pode me enfrentar. E nós sabemos que às vezes não são pessoas que são nossos inimigos. Aqui pode parecer que o gigante Golias era o grande inimigo. Não são situações que são nossos grandes inimigos. Não são. Na verdade, eu queria falar de 3 aspectos nesse texto que são verdadeiros inimigos nossos.
inimigos que nos levam a ser derrotados nessa vida. Não são as situações, não são muitas vezes as enfermidades, não são pessoas, não são problemas financeiros, não são esses que são nossos maiores gigantes. Podem parecer que são, mas não são. Os maiores gigantes que nós enfrentamos são os mesmos gigantes que esse povo de Israel enfrentou e que até hoje, no dia de hoje, nós enfrentamos. E eu queria falar deles. E você vai perceber que se você conseguir vencer esses gigantes, os outros gigantes, sejam de que natureza forem, nós vamos conseguir vencê-los. Se nós vencermos esses gigantes, nós vamos vencer qualquer gigante que venha sobre a nossa vida, de qualquer natureza. Não era Golias o grande problema, não era Golias. O gigante maior eles tinham que enfrentar dentro deles, como exército, como indivíduos ali, cada um. E nós aprendemos com Davi que ele enfrentou esses gigantes, e por isso ele venceu o gigante Golias. E o primeiro desses gigantes se chama medo. Medo. Não há gigante que nos atormenta tanto quanto o medo. Quando nós vamos aqui no capítulo 17, a partir do versículo 4, eu queria ler. Olha bem o que diz aqui. Então saiu do arraial, a partir do versículo 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo, cerca de 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante deles ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse: para que saís, formando-os em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Espantaram-se e temeram muito. Esse é o grande inimigo, um dos grandes inimigos do povo de Israel neste momento, e é inimigo nosso, nos nossos dias. Chama-se medo. O medo é algo terrível. O medo nos leva a recuar. O medo nos leva a esconder. O medo nos leva a ficar deprimidos. O medo nos impede de enfrentar situações da vida, que são situações às vezes que precisamos enfrentar. Mas o medo vai acabando com as pessoas. Muitas pessoas não têm vitórias nas suas vidas porque elas se escondem pelo medo. Elas veem os gigantes que estão por aí tentando enfrentá-los, tentando matá-los, tentando oprimi-los, e elas se escondem. E é uma coisa que nós temos percebido no meio da pandemia que nós estamos vivendo hoje, do Covid-19. Talvez eu tenho convicção que o medo do Covid tem matado muito mais do que a própria doença. Não é que nós não tenhamos que ter bom senso
e cuidar para que nós não adquiramos a doença. Não é que nós vamos bater no peito e dizer, não existe essa doença e nós vamos enfrentá-la de peito aberto, de forma nenhuma, não estou dizendo isso. Davi não foi de qualquer jeito. Davi, ele olhou a situação, ele parou para pensar o que ele ia fazer, ele teve cuidados, ele não foi de qualquer maneira, e assim também, nós não podemos ir de qualquer maneira. Então, o cuidado que temos que ter, é de enfrentar a situação. A palavra de Deus, os teólogos dizem que ela tem 366 não temas, um para cada dia do ano, e um para o dia que você está mais medo na sua vida, porque são 365, tem 366 não temas. Todas as vezes que nós vemos alguém enfrentar uma situação de dificuldade e enfrentar um certo temor, Deus diz, não temas. Assim foi com Josué, lá no capítulo 1, versículo 9, Deus fala com ele, não te mandei eu, esforce e tem bom ânimo, não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O que Deus quer que entendamos, é que da mesma forma, que o medo entrou no mundo, quando Adão e Eva pecaram, e Deus chegou para eles, na viração do dia, e eles estavam escondidos, e eles falaram, Deus perguntou, por que vocês estão escondidos? Porque temos medo. O pecado nos leva a ter medo. Agora, quando nós somos lavados e purificados no sangue de Jesus, e nós temos convicção que o Senhor está conosco, por onde quer que andarmos, Ele está conosco, por todos os dias, até a consumação do século, nós não podemos ser pessoas temerosas. O medo nos impede de avançar, o medo nos impede de ir à frente, o medo impede as pessoas de terem sucesso na sua vida, porque elas vivem escondidas com medo das situações e daquilo que vem pela frente. Então nós não podemos de forma nenhuma ter medo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2, versículo 7, diz o seguinte, porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e moderação. Então, Deus não tem nos dado o espírito de medo. Então, quanto mais cheio do Espírito Santo de Deus, menos eu terei medo. Menos terei medo. Se eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, eu vou ter medo da morte? Não terei medo da morte. Vou cuidar para não morrer, claro. Não vou sair atravessando a rua de qualquer jeito, não vou andar no carro de qualquer jeito, não vou correr riscos em lugares que são perigosos. Isso é bom senso e cuidado. Agora, não vou ficar com medo, porque se a minha vida for ceifada dessa terra, para onde eu vou? Se eu estou cheio do Espírito Santo, eu sei para onde eu vou. Eu sei para onde eu vou. Então não terei medo. Esse Satanás, ele adora criar um clima de medo. Adora. E quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais Satanás tem implantado o medo no mundo, através de situações, de governos malignos, de pestes que têm vindo sobre o mundo para trazer medo e temor ao nosso coração. E onde está a nossa fé? Onde está a nossa fé? Aqui nós vemos, ao contrário do exército de Israel, Davi que chega ali e enfrenta aquele exército, e enfrenta o gigante Golias, quando ele ficou sabendo que Golias, de repente, no último dia, ele foi levar um alimento que o seu pai tinha mandado para os seus irmãos, e ele ouve o gigante falando,
Ninguém pode me enfrentar. Ele fala: o que é isso? O que é isso? E eles contam para ele: é o gigante, Golias, é um grande guerreiro, está querendo enfrentar. Ele falou: eu vou enfrentar. Quem é esse circunciso? Quem é esse gigante? Era um menino, mas um menino corajoso, um menino que não temia morrer de forma nenhuma. Ele enfrentou aquela situação. Por isso que Davi, ele foi o rei que foi, porque ele nunca temeu, porque ele sabia quem estava do lado dele, que era o Senhor dos exércitos. Porque nós temeremos? O Salmo 27, versículo 1, escrito por Davi, diz o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Olha que coisa preciosa, como é bom a gente saber que existem servos de Deus que enfrentam as situações mais difíceis da vida e dizem o que Davi disse, e que nós podemos nos inspirar nele e ter a mesma convicção: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Por que nós temos que temer o que vem à frente? Há poucos dias eu estava conversando com algumas pessoas: e se o Trump perder, e se o Biden ganhar, eu falei: gente, vocês estão preocupados com a eleição lá dos Estados Unidos? Mas pode afetar o Brasil? Afetar o Brasil. O Brasil já é afetado. Desde que eu sou menino que eu vejo o Brasil passar por situações difíceis. E o Senhor esteve ao nosso lado. E nós vencemos todas as batalhas. Veio crise, saímos de crise, voltamos para crise, veio roubo, veio isso, veio aquilo. E nosso Deus nos alimentou até o dia de hoje, e nos sustentou até o dia de hoje, e vai sustentar até o último dia da nossa vida. Provérbios, o sábio Salomão, lá em Provérbios 25:10, ele diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será pequena. Se no dia da angústia, no dia que você estiver enfrentando um gigante, você ficar com medo, sua força vai ser pequena. Mas se no dia da angústia você falar: olha, eu sei quem está comigo, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Davi enfrentou dessa forma. Por isso ele venceu cada gigante. Por isso ele foi um homem extraordinário, que a palavra de Deus nos chama um homem segundo o coração de Deus, porque ele se achegava a Deus. Não é que Davi não tinha os seus temores, tanto é que ele fala dos temores dele, das situações de temores, mas ele sabia em quem podia confiar, e quando vinha o temor, ele se apegava a Deus. Quando vier o temor à sua vida, se apegue a Deus. O maior gigante que você está enfrentando não é a enfermidade, é o medo da enfermidade. O maior gigante não é o problema financeiro, é o medo que você tem de passar dificuldade. O medo é um inimigo que nos corrói, que nos destrói, que vai contra a nossa vida. Então a palavra do Senhor para você: não temais, não temais. Quando Moisés estava para enfrentar o exército de Faraó que estava por trás, o mar vermelho pela frente, a palavra de Deus para ele e para o povo é: não tenham medo, o Senhor pelejará por vós. Você acha que foi Davi, um menino, que venceu esse gigante? Foi não, foi o Senhor. Foi o Senhor. Segundo,
Segundo inimigo gigante que vem contra a nossa vida, chama baixa autoestima. É você dizer: eu não sou capaz. Eu não sou capaz. Se tem uma coisa que destrói o ser humano, ele achar que nunca é capaz. Não vou vencer isso, é impossível, eu não tenho capacidade. E assim aconteceu. No versículo 33, olha o que Saul fala com Davi. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás pelejar com ele, pois tu és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. O que Saul estava fazendo com ele? Estava falando: aqui, você é um menino, você vai lutar contra o gigante, você não é capaz. Você não é capaz. Ele queria, de todas as formas, roubar a fé de Davi. Ele queria que Davi se sentisse um incapacitado diante das situações da vida, como ele era incapacitado diante da situação da vida. Vem uma situação maior, ele se acovarda, e ele queria que Davi fosse da mesma forma, mas Davi não foi assim. Davi responde para ele no versículo 34, e talvez alguém tenha falado com você no passado: você não é capaz, você é burro. Às vezes pais fazem isso com os filhos: você não vai conseguir, isso é para os outros, isso não é para você. Fica no seu lugar, procura o seu canto, isso não é para você. Talvez você tenha ouvido isso no passado, como Davi ouviu de Saul. E se você se acovardou, se você disse para você mesmo: realmente eu não sou capaz, Deus, Ele traz uma palavra para você nessa noite, a mesma palavra que Davi falou, que você possa falar a mesma coisa. No versículo 34 e o 35 diz o seguinte: então disse Davi a Saul, depois de Saul ter dito para ele: você não é capaz, teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e via um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. O que Davi disse? Eu sou capaz sim, eu tive já outras experiências com Deus. Veio um leão uma vez, eu peguei aquele leão pela barba e o matei. Veio o urso, eu peguei o urso e o matei. Davi, ele dá uma resposta a Saul naquele momento que Saul tenta quebrá-lo, tenta fazer com que a autoestima dele vá lá para o chão. Você é capaz, você é inteligente, você pode todas as coisas em Deus. Ele sentiu que foi Deus que o capacitou nessas lutas. Quando você lê todo o texto, você percebe claramente que ele foi capacitado por Deus. E mesmo que as pessoas estejam dizendo para você que você não é capaz, você não pode, o que Deus está dizendo para você: comigo você pode, comigo você vai vencer, comigo você vai à frente. Nós temos que crer. Lá em Romanos 8:31, a gente tinha que citar isso todo dia para a gente. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que diremos, pois, a essas coisas?
Que diremos quando as pessoas vierem dizendo que você não é capaz, que você não pode? Talvez passar num vestibular, talvez tirar uma carteira, talvez conseguir alguma coisa na sua vida, talvez um sonho que você tem no seu coração, e Deus está te falando: se Deus é por você, quem será contra você? É Deus que te capacita. Talvez você se sinta incapacitado, e muitas vezes a gente sente dessa forma, e nós vemos grandes servos de Deus sentindo dessa forma. Jeremias, lá no capítulo 1, o versículo 6, quando Deus chama ele para o ministério, ele fala: não, eu não passo de uma criança, eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Aí no versículo 7 e 8, que Deus diz para ele: mas o Senhor me disse, não digas, não passa de uma criança, porque a todos a quem irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Quantas vezes a gente fala: eu não sei falar, o que eu vou fazer nessa situação? Não sou diferente de vocês, eu também muitas vezes, Senhor, mas vai ser eu? E Deus fala: vai, eu que estou contigo, eu sou o Deus que mando e que capacito, eu sou o Deus que abre a porta e faz com que você entre, eu sou o Deus que estou ao seu lado na sua caminhada nessa terra. A palavra de Deus nos diz que nós somos chamados filhos de Deus, filhos de Deus. Nós somos o povo melhor que existe na face da terra. Nós somos os filhos de Deus. Quem tem um Deus como nós temos, que nós abrimos a nossa boca e pedimos e Ele nos ouve. Você é especial para Deus. Deus tem um plano na sua vida. Aqueles que creem, eles vão avançando. Senhor, vai abrindo a porta, eu vou entrando. Eu quero entrar pela porta que o Senhor abre. E vai entrando. Nós também vemos Moisés, lá em Êxodo capítulo 4, quando Deus o chama, ele fala no versículo 10, eu sou pesado de boca e de língua. Eu sou pesado, eu não sei falar. A gente não sabe se Moisés era gago, ele tinha um problema na sua fala. Aí, o que Deus responde para ele? Ele fala: não sou capacitado. Ele estava dizendo isso: não sou capacitado. Eu ir lá falar com o faraó, eu não sei nem falar, sou pesado de língua. Não, arruma outro. Aí Deus, no versículo 11 e 12, fala com ele: respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Que Deus tremendo. Quando a gente se acha incapaz, e Deus ordena que você faça alguma coisa, que você vá à frente, que você tenha algum projeto na sua vida, vai, porque Deus vai te capacitar. Ele que faz com que a gente fale na hora certa, Ele que dá visão, Ele que dá fala, Ele que é o Senhor de todas as coisas. Então, esse segundo inimigo, a baixa autoestima, ou seja, não sou capaz, nós repreendemos da sua vida em nome de Jesus. Fale para o Senhor: Senhor, onde o Senhor me mandar, eu vou. Os projetos do Senhor para a minha vida, eu quero. Os sonhos que o Senhor tem para mim, eu vou tomar posse no nome do Senhor Jesus.
e você será abençoado. Terceiro e último inimigo, a falta de confiança em Deus. No versículo 45, olha o que Davi disse. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. 46, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus, e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E o 47, saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Coisa linda, alguém que confiava inteiramente em Deus, enquanto o exército de Israel estava cheio de desconfiança, estava com temor no seu coração, não confiava que Deus poderia livrar. E muitas vezes nós somos chamados exército de Deus, nós somos o seu povo, estamos cheios de desconfianças em relação a Deus. Nós estamos desconfiando que Deus pode, que Deus vai fazer, que Deus está ao nosso lado, que Deus vai nos dar vida e vida em abundância, que Ele vai lutar as nossas lutas. Nós duvidamos, e nós vemos aqui em Davi uma total confiança em Deus. Não era um gigante. Ele fala aqui no final, no versículo 47, porque do Senhor é a guerra. Do Senhor é a guerra. O Senhor não salva com espada nem com lança. Não é pela espada do gigante, não é pelo escudo enorme que ele tem, não é pelas caneleiras de bronze, não é pelo nosso exército, as armas que nós temos. É Deus. Deus vai nos dar as vitórias, não é porque nós somos os mais inteligentes, ou somos os mais cultos, ou os mais preparados. Deus vai nos dar as vitórias, porque nós confiamos inteiramente no Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos, o Senhor que luta as nossas lutas, o Senhor que vai à nossa frente, o Senhor que esmaga o nosso inimigo. Não foi Davi que acertou a testa do gigante. Davi foi apenas um instrumento para lançar. Quem direcionou aquela pedra na cabeça do gigante foi o nosso Deus. E é o nosso Deus que vai nos direcionar, mesmo a gente não tendo as melhores armas, mesmo a gente não sendo os melhores guerreiros, mas é a nossa confiança em Deus. Eu confio inteiramente em Deus. Onde está a nossa confiança? Vem um problema, nós já ficamos desesperados. Quantas pessoas nessa pandemia, com tanto medo, tão desesperadas em relação ao seu futuro. O que vai ser da minha vida? E a minha vida financeira? E o meu emprego? Davi confiou inteiramente em Deus. O que Deus quer da gente é só isso. Ele não quer que você seja o mais inteligente, o mais preparado. Ele quer que você confie inteiramente no Senhor. O inimigo nosso é
é a falta de confiança, de fé, que Deus vai nos dar a vitória. Existem algumas frases de Davi nos Salmos, e eu queria falar dessas frases. São frases de Davi, realmente. Salmo 20, versículo 7, ele diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Quem você tem feito menção? As pessoas lá fora confiam em carros, em cavalos, na sua capacidade, na sua empresa, mas nós confiamos e fazemos menção no nome do Senhor dos Exércitos. Olha a confiança, olha a confiança de Davi. O Salmo 37, versículo 5, ele diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Para quem você tem entregado o teu caminho? Para quem você tem entregado os seus filhos? Para quem você tem entregado o seu trabalho? Para quem você tem entregado a sua família? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais, e tudo, ele fará. Ele fará. Confiança em Deus. A falta de confiança em Deus, esse tem sido nosso grande inimigo. Nós falamos que confiamos, mas primeiro problema, nós estamos desesperados. Nós perdemos a nossa fé, desesperamos. O Salmo 125, versículo 1, ele diz o seguinte: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Os que confiam no Senhor, vem terremoto, ele está firme. Vem um problema financeiro, ele está firme. Vem um problema de saúde, ele está firme, porque ele confia no Senhor. Ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Ele sabe que nenhum cabelo da sua cabeça cai se não for da vontade de Deus. Ele confia que Deus tem um propósito na sua vida. Confiança em Deus. Confiança em Deus. E para nós terminarmos, Salomão, lá em Provérbios 3, 5, ele diz o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração, de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração, não deixe uma brechinha para você falar assim: não, isso aí é comigo. Deus não precisa entrar nessa área da minha vida, isso aí eu resolvo. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Mesmo você tendo entendimento, você fala: olha, eu posso ter entendimento nessa área, mas a primeira coisa que eu faço é orar e depositar na mão de Deus, porque na mão de Deus não vai dar errado. Quando a gente acha que deu errado, está dando certo. Quando você fala assim: nossa, Deus, deu tudo errado, você pode saber, se você entregou na mão de Deus, você está confiando inteiramente nele, se você orou de verdade, está dando certo, porque os nossos caminhos não são os caminhos de Deus, e os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus, a palavra de Deus nos diz que são melhores que os nossos. No final vai dar mais certo do que aquilo que nós planejamos, que o nosso entendimento achou que era o melhor, porque nós confiamos inteiramente em Deus. Talvez você possa pensar, e você entrou nessa noite
E quando nós abrimos esse texto, que o seu maior inimigo é um gigante chamado Golias, enfermidade, problema financeiro, problema na família. Não é. Seus maiores inimigos, medo, a sua autoestima baixa, não sou capaz, e a falta de confiança em Deus. Se você vencer o medo, se você falar, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Se você entender que é Deus que te capacita a enfrentar as situações que Ele tem te colocado, e se você entender que você precisa confiar inteiramente no Senhor, que no final vai dar certo, o gigante vai tombar em nome de Jesus. Você vai vencer no nome de Jesus. Eu queria convidar você a ficar em pé. Você que está aqui, você que está na sua casa, fique em pé neste momento. Eu não sei qual desses, ou se todos esses, têm sido seus inimigos. Talvez seu inimigo tenha sido o medo. Quantas vezes você se desespera de medo? Quantas vezes você não avança porque você está com medo? Quantas vezes surge oportunidade e você não vai porque o medo te impede? Talvez seja a sua autoestima. Você vive dizendo, eu não sou capaz, isso não é para mim, é para o outro, eu não vou conseguir, eu não falo bem, eu não faço isso bem. Deus tem um propósito, e Ele vai te capacitar. Ou quantas vezes surge o problema e você não confia inteiramente em Deus, você desespera, você já se dá por derrotado. O povo de Israel estava ali, tremendo de medo de Golias, sem confiar em Deus. De repente Davi falou, olha, eu vou enfrentar, porque eu sei quem é meu Deus. Eu não sei quem tem sido o seu gigante, mas se você nessa noite falar, Deus, trabalha no meu coração, trabalha no meu coração. Vão surgir dificuldades na sua vida? Vão surgir Golias na sua vida? Vão. Enfermidades? Vão. Problemas financeiros? Vão. Golias vão aparecer. Não adianta, nós vivemos no mundo. Mas se você estiver cheio de coragem, tendo a certeza que Deus vai te capacitar naquela situação, e cheio de fé, de confiança em Deus, você vai vencer, no nome de Jesus. E eu queria orar com você. Se Deus falou o seu coração, coloque a mão no seu coração e fale com Deus. Deus, é o medo que tem me impedido, ou talvez eu
sempre digo que eu não sou capaz, que o outro vai ser capaz, mas eu não. Ou talvez a sua falta de fé. Você que está na sua casa também. Nós vamos orar. Nós vencemos através da nossa fé em Deus, através da vida de oração, através de acreditar na palavra de Deus, é pegar esse texto e comê-lo e falar: eu quero ser um Davi nessa terra, eu não quero ser um medroso, alguém que não enfrenta situações, alguém que sente sempre para baixo, alguém que não tem confiança em Deus, que duvida do que Deus vai fazer, em nome de Jesus. E nós vamos orar. Pai querido, nós louvamos e exaltamos o Teu nome, nós Te agradecemos pela Tua palavra. Ó Deus, que bom nós temos textos como esse, textos que nos mostram o jeito certo de agir, o jeito errado de agir. Nós vemos o povo, Teu povo, um povo que se chama pelo Teu nome, e muitas vezes nós somos Teu povo, e nós agimos como o povo de Israel, ficamos com medo, ficamos, Senhor, sem confiar no Senhor, nos sentimos incapacitados, Senhor, mas nós vemos aqui um jeito certo de agir, como Davi agiu. Ele não teve medo, ele teve a coragem de enfrentar, não importava o tamanho do gigante, não importava se era um grande guerreiro, mas ele sabia a quem ele servia, e ele sabia que da mesma forma que Deus o tinha capacitado a enfrentar o leão, o urso, Deus também o capacitaria para enfrentar o gigante. Ó Deus, em nome de Jesus, quantas vitórias nós já tivemos na nossa vida, na nossa história, e nós vemos outra luta pela frente e nos amedrontamos, ó Pai, e dizemos: essa luta eu não sou capaz, eu não estou dando conta dessa luta, mas em nome de Jesus, nós lhe pedimos, ó Pai, que nós nos sintamos capacitados a enfrentar com o Senhor, porque com o Senhor nós podemos vencer todas as coisas, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, se há alguma falta de fé, se alguém que, Senhor, tem duvidado, Senhor, não tem depositado toda a confiança no Senhor, sabendo que o Senhor é o Deus que vai à nossa frente, que luta as nossas lutas, que o Senhor esteja agora, Senhor, despertando para que haja fé, que haja, Senhor, confiança no Senhor. Ó Deus, nós esperamos no Senhor, o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação, a quem temeremos, Senhor? Mesmo que um exército nos cerque, nós sabemos que o Senhor está ao nosso lado. Ó Deus, ainda, Senhor, que Satanás sopre no nosso ouvido que nós não somos capazes, que nós vamos ser derrotados, nós queremos dizer para Satanás que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Assim como Saul tentou, Senhor, colocar Davi para baixo, muitas vezes pessoas tentam nos colocar para baixo, usadas por Satanás, mas em nome de Jesus, nós queremos declarar sobre a vida do Teu povo a vitória, a bênção, a prosperidade. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu povo possa olhar o Deus que Tu és, o Deus que vai à nossa frente, o Deus que luta as nossas lutas, o Deus que nunca perdeu uma batalha, o Senhor dos exércitos, ó Pai. O Senhor não vence, não é com espada nem com lança, mas o Senhor vence porque o Senhor é o Deus da guerra e nunca perdeu uma guerra sequer, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado, porque eu sei, ó Deus, que muitas pessoas estão tendo vitórias, muitas pessoas estão saindo deste lugar determinadas, ó Senhor, para ter ousadia, para vencer as lutas dessa terra, ó Pai, em nome de Jesus. Dai-nos uma semana de vitória, uma semana abençoada, uma semana cheia, Senhor, de coisas novas, Senhor, de sonhos novos, ó Pai, na nossa vida. Abre portas para a vida do Teu povo, ó Deus, que o Teu povo não tenha medo, Senhor, mas quando o Senhor mostrar alguma coisa, uma porta aberta, que possa entrar por ela em nome de Jesus. Nós repreendemos todo mal contra a nossa vida, todo espírito de trevas contra as nossas vidas, e lhe pedimos, ó Pai, leva-nos, ó Pai, abençoados pelo Senhor, que possamos, ó Deus, ter sinceramente, Senhor, uma semana abençoada na Tua presença. Ó Deus, abençoa o povo, Senhor, que nos ouve neste momento, aqueles que nos ouvirão, ó Pai, que a Tua palavra, Senhor, possa penetrar em cada coração e possamos tomar posse pela fé
daquilo que o Senhor falou aos nossos corações. Eu sou grato, Senhor, sou grato porque o Senhor existe, sou grato porque o Senhor está na nossa vida, sou grato porque o Senhor é que nos luta as nossas lutas, sou grato porque o Senhor vai à nossa frente, sou grato porque os gigantes serão derrotados na nossa história, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, e que o Senhor nos leve debaixo da tua poderosa mão, em nome de Jesus. Pai, nós temos eleições essa semana, Pai, ó Deus, que o Senhor possa colocar não só na nossa cidade, Senhor, mas em todo o Brasil, Senhor, novos vereadores, novos prefeitos, gente que tenha compromisso com o povo dessa nação, vai mudando a história da nossa nação, ó Deus, vai tirando os corruptos, Deus, derruba, Senhor, por misericórdia, Senhor, todos aqueles que têm más intenções, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja agindo, ó Pai, tem misericórdia, e que possamos, Senhor, ver, Senhor, o Senhor mudar nossa nação, Senhor, pois te pedimos isto em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida do teu povo, hoje e para todos sempre, amém.